Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, mais especificamente fundo de tijolo. Vocês pediram, Badu, faz um vídeo aí com fundos imobiliários do tipo feijão com arroz, bife, batata frita, um pouquinho de pimenta, fundo de tijolo, bem seguro, sem muita complexidade, dor de cabeça. Faz esse vídeo. Como vocês estão cansados de saber, são vocês que mandam nesse canal muito mais do que eu resolvi fazer esse vídeo aqui com 5 fundos imobiliários de tijolo com bons fundamentos para carregar no longo prazo e receber dividendos na tranquilidade do lar. Lembrando que não se trata de recomendação de investimentos, beleza? Não encare nenhum desses fundos aqui citados como uma recomendação de investimentos, mas antes eu quero que você mesmo comente aqui embaixo. Aí sim, você pode comentar o fundo que você quiser, qual é o melhor fundo imobiliário da sua carteira, o seu top 1, qual que é, comenta aqui, e qual que é o fundo imobiliário que você está comprando ou está de olho nesse exato momento. Tanto faz, comenta qualquer um dos dois. Se você já acompanha aqui o canal, deixa aquele like no capricho, e se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve, né? Se considere convidado a se inscrever aqui no Valor em Ação para você aprender tudo sobre investimentos gratuitamente, diariamente, aqui comigo. E vamos de fundos imobiliários agora, sem enrolação, sem mais delongas. Através dos fundos imobiliários de tijolo, você simplesmente vai adquirir participação em escritórios, shoppings, galpões logísticos, etc. Olha para você ver que maravilha. Os fundos imobiliários de tijolo são os que investem especificamente diretamente em imóveis com o objetivo de gerar renda com os aluguéis. E em troca disso, você, como cotista, vai receber, é claro, uma parte desse aluguelzinho periodicamente na sua conta, claro que proporcionalmente ao valor que você tiver de patrimônio investido no fundo. Então, comprar cota de fundo imobiliário é aquele investimento que a gente faz com foco na geração de renda passiva mesmo. O primeiro fundo da lista é o BTLG11. Na minha opinião, um baita fundo de logística. Esses fundos de logística têm por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital também por meio da exploração desses imóveis, desses empreendimentos imobiliários com foco no segmento logístico. Então, aqueles galpões que muitas vezes estão nas estradas ali, perto das cidades, ou de trevos que ficam próximos a 2 ou mais cidades, enfim, você já deve ter visto. O BTLG é gerido pelo BTG Pactual, um dos maiores players do mercado de FIIs do Brasil. A partir de outubro de 2019, o fundo ele teve a sua gestão, a administração transferida para o BTG. Desde então, ele vem passando por uma transformação muito bem sucedida, na minha opinião, visando crescimento, qualidade dos ativos e uma boa reciclagem no portfólio. É um fundo que eu considero bem interessante, está se consolidando ali, consolidando o portfólio principalmente em ativos de alta qualidade, com inquilinos também dos setores ali mais variados que a gente tem. A diversificação entre setores é uma coisa que eu gosto, eu considero importante. O fundo conta com ativos em diferentes regiões do Brasil, mas tem a receita concentrada no estado de São Paulo, que é o mercado mais líquido do nosso país. A gente sabe, praticamente 50% da receita vem de imóveis num raio de 30 quilômetros de São Paulo. Isso traz muita segurança também. Daria para conseguir talvez um yield maior, explorando ali imóveis em regiões mais arriscadas, mas aí precisaria abrir mão dessa segurança que o fundo tem, que eu acho importante. É um dos fundos mais negociados da Bolsa, com mais de 178 mil cotistas, né? Mais cotista que a torcida do Botafogo, que é composta majoritariamente por idosos, com certeza a média de idade também menor do que a torcida do Botafogo, mas é um fundo que eu gosto bastante, como eu disse, está conseguindo entregar um resultado acima da média, com um nível de risco muito bom, 34% dos contratos atípicos, 66% típicos. Falando dos contratos de fundo imobiliário, eu já aproveito para explicar um pouquinho sobre essa diferença entre os tipos de contratos. Muita gente não sabe. Você tem os contratos típicos de locação, mais tradicionais, com prazo normalmente de 5 anos. Esses contratos, eles têm a possibilidade de revisional, geralmente após o 3º ano de contrato, para revisar, por isso o nome. Então, reajustes anuais também por algum indexador, como o IPCA, IGPM, são os mais comuns. No caso do BTLG, a maior parte é IPCA. Já os contratos atípicos sempre possuem algumas particularidades. O prazo muitas vezes é maior, 10 anos ou mais.
Às vezes os imóveis são personalizados, feitos sob medida, como, por exemplo, os contratos do tipo Build to Suit. Geralmente não tem janela revisional nesses contratos. Em caso de rescisão antecipada, a multa geralmente é o valor integral referente ao tempo restante de contrato. Isso diminui muito o risco do fundo imobiliário. Então, se você investe em fundos de tijolo, é sempre bom você dar uma olhada nesses contratos, qual que é o percentual de cada um deles, para você ficar ali a par de tudo que está acontecendo. Na sequência, meus queridos, o fundo de número 2 da lista, BRCR11, um dos fundos ali que atuam com o objetivo de investir em escritórios comerciais, lajes corporativas localizados em grandes centros comerciais do nosso país. Tem política de gestão ativa também do BTG Pactual, é um dos maiores fundos de lajes corporativas da indústria de fundos imobiliários brasileiros, com um valor patrimonial de mais de 2,7 bilhões. Isso permite uma carteira diversificada ali com mais de 15 ativos, mais de 150 mil cotistas, mais de 80% do portfólio de alto padrão construtivo, 70% localizado na cidade de São Paulo, que é referência nesse setor. Foi um segmento que sofreu muito na pandemia, está se recuperando, a vacância está castigando, a visão de longo prazo é um pouquinho mais otimista. Hoje está se recuperando dos efeitos impostos pelas restrições ali da pandemia. A vacância, como eu disse, é um dos maiores riscos do fundo ainda, a vacância na casa dos mais de 24%. Por isso, ainda vemos esse risco refletido no preço da cota, com um bom desconto em relação ao valor patrimonial, o que ainda pode representar uma oportunidade no longo prazo para você investir nesse segmento. PVP de 0,7, dividend yield de 8,26% nos últimos 12 meses. Na sequência, VISC11, bom fundo imobiliário de shoppings, um dos melhores do mercado na minha visão. Tenho em carteira também um fundo que foi criado em 2014, é gerido pela Vince Partners, tem ex-CFO e diretor de aquisições da BR Malls na gestão do fundo, gente bem competente, experiente nesse mercado. O segmento de shopping foi um dos mais afetados negativamente pelas restrições da pandemia, mais uma vez eu deixo, junto com o de lajes. Só que o setor está se recuperando, uma recuperação muito boa desde o início de 2022. As vendas nos shopping centers crescendo muito nos últimos trimestres. Eu fui no shopping esses dias, aqui na minha região, tá mais lotado do que antes da pandemia, pô. Sem exagero nenhum, shopping cheio. O portfólio do fundo é composto por participação ali em 19 shoppings em 12 estados diferentes, administrados por 10 administradores também diferentes. O maior fundo do segmento em área bruta locável, se eu não me engano, valor patrimonial de mais de 2 bilhões, quase 220 mil cotistas. Eu vejo bastante futuro ainda para esse setor aqui no Brasil. Na sequência, a gente tem aqui mais um fundo de tijolo, TXRF11, aqui visando um pouquinho mais de diversificação, um pouco mais de risco, na minha opinião. Estamos falando de 51 imóveis em 13 estados, valor patrimonial de mais de 750 milhões, não chegou na casa do bilhão ainda. No dia 31 de agosto, eles anunciaram uma distribuição de 85 centavos por cota, um valor que apresenta um dividend yield de mais de 9,2% ao ano sobre a cota do fechamento do mês de R$110 aproximadamente. O número de investidores do fundo bateu a marca de 58 mil cotistas, está crescendo, foi o mês em que o fundo mais ganhou investidores na sua história. O volume diário médio negociado no mês também foi aproximadamente ali de 3,3 milhões de reais. No dia 29 de agosto foi comunicado o encerramento da 6ª emissão de cotas do fundo, um fundo que está crescendo bem, com qualidade. Os recursos serão destinados principalmente ali para o desenvolvimento das 3 novas lojas anunciadas pelo fundo, 2 Obramax no estado de São Paulo e uma Leroy Merlin em Salvador, Bahia, minha cidade natal. Além disso, o TXRF11 usou parte dos recursos para recomprar uma parcela adicional do TRXB11, que possui 17 lojas do Grupo Pão de Açúcar e Açaí. O fundo ele já é o maior investidor do TRXB11, PVP de 1,08, um pouco de ágil no preço ali. É um fundo menor que os demais, mas que tem potencial, na minha opinião. Antes de falar do próximo fundo, como de costume, vamos ver quem de vocês aqui é investidor raiz e ficou até o final do vídeo. Comenta aqui embaixo, hashtag até o final, para eu saber quem ficou até o fim. E vamos falar de HGRE11, um fundo bem tradicional, um fundo de lajes corporativas criado
Em 2008, é interessante abrir o olho também para a vacância do fundo, para os fundos de lajes corporativas em geral nesse momento estão sofrendo, a gente sabe. Então, quanto melhor a qualidade e localização dos imóveis, melhor, principalmente se tratando de lajes corporativas nesse cenário. É um fundo que atua com uma gestão bem ativa, ao contrário do BTLG do começo do vídeo, a maior parte dos contratos é revisada pelo IGPM. Vacância física e financeira na casa dos 23% mais ou menos. Como eu disse, a alta por conta disso, as cotas vêm sendo negociadas com um baita desconto em relação ao valor patrimonial atualmente reportado pelo fundo. PVP de 0,87, dividend yield nos últimos 12 meses de 7,6%. Na minha opinião, é um fundo que está barato, mas precisa ver se cabe na carteira também para não se expor demais em um único setor. Às vezes, no caso de lajes corporativas, quem já tem muito fundo imobiliário desse setor, desse segmento, às vezes não é interessante. Vem sofrendo nos últimos anos pela pandemia, como eu disse, mas historicamente bateu o CDI e o IFIX. Tá? O fundo possui mais de 130 mil cotistas, patrimônio líquido de quase 2 bilhões de reais, 19 imóveis em 4 estados nas regiões sul e sudeste, a maior parte em São Paulo. O momento ele é bom para os fundos de tijolo, na minha visão. Muitas vezes ali a gente pode ter oportunidades por conta da alta da Selic, que segurou o preço das cotas, muita gente migrando para a renda fixa. Então, ao meu ver, dá para garantir uma boa rentabilidade, um bom rendimento, um bom yield on cost, né, em relação ao preço atual das cotas. Então, depois que a Selic começar a baixar, certamente esse preço dos fundos imobiliários de tijolo vai subir, essa janela de oportunidades vai acabar se fechando. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tamo junto, valeu.